Um, dois, ei. Glória a Deus. Ei, 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 glória. Ei. Ei, 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 glória a Deus. Glória. Ei, glória a Deus. Um, dois, ei. Acho que não está saindo. Glória a Deus. Um, dois, ei. Mexe lá atrás, faz favor. Glória, ei, ei, ei. Não, ei, som. Um, dois, ei, testando. Ei, som, som, ei. Ei, som. Glória, ei, ei, ei. Glória a Deus. Um, dois. Glória a Deus. Ei, 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 ei. Glória, ei, som. Ei, ei. Oi, ei. Você quer que volte a rapaz aí que coloca? Não? Glória a Deus. Ei, som. Ah. Glória a Deus. Ei. Glória, ei. Tá sendo aí? Ei. Som. Ei. Glória, ei, som. Ei. Glória a Deus. Mexeu lá não. Glória, ei, som, ei. Ei. Um, dois, ei. 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 Som, ei. Um, dois. Glória, som. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Coloquemos de pé. Vamos estar orando nessa noite para darmos início ao culto desta noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, pela tua bondade e misericórdia. Ó Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, ó Pai, neste momento em oração, pedindo ao Senhor para que venha nos abençoar nesta noite, nos dando o culto, Deus abençoado. Pai querido, receba cada louvor, cada apresentação nesta noite. Ó Deus querido, cada versículo lido, o testemunho, seja tudo para a honra e glória de Teu nome, Senhor. Assim, ó Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti e já agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Glória. Aleluia. Cento e 186, vamos louvar a Deus. 186.
pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. 198. Glória, glória a Deus. Em breve, meus irmãos, nós devemos andar de valor em valor, porque em breve, com certeza, nós vamos estar bem, aleluia, na presença de nosso Deus. Dá um tom. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
o escolhido dos milhares para mim. Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O que ele faz? Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, aleluia. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Jesus é este bom amigo que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. 193. Aleluia. Em meio a tantas lutas e tribulações, a Bíblia vai dizer em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Nós devemos estar na presença de nosso Deus, confiante de que Ele é poderoso para salvar, para libertar, para transformar, para trazer saúde física, mental e espiritual, porque o nosso Deus, Ele está pronto, aleluia, para fazer um grande milagre em nosso meio. Se tu, minha alma, ficou alto. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em quê? Em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, para te valer. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera dele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve
das dores findas, noite alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, sabe o quê? Mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abate de novo? Porque, todos de pé, por favor. E te comoves. Aleluia. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Glória, 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 glória ao nosso Deus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Marcos capítulo de número 12. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Marcos capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, a partir do primeiro. Irmãos, abra teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Eu tenho certeza que Ele está pronto a falar conosco. Marcos 12 diz assim: e começou a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou-lhe a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais um feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-lhe também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendia que entre eles dizia essa parábola, e deixando-o fora-se. Pai querido, em nome de Jesus oramos mais uma vez. Ó Deus Santo, esteja conosco neste lugar.
aos louvores já apresentados e outros que terão. Meu Deus querido, toma a direção, Pai Santo, de forma extraordinária deste lugar. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ele vem, irmãos, buscar o seu povo. Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. Vamos ouvir o André. Aleluia. Andrezinho louvando a Deus, lendo um versículo. Logo após a Lavínia. Oh, aleluia. Deus de poder e glória. Oh, adorar e exaltar a Deus. Te adoramos, Senhor da glória. Cumprimento os irmãos a paz do Senhor. Eu vou ler Marcos 10, versículo 13 até o 16 só. E traziam eles as crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiram e que elas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços e pondo-lhes a mão, as abençoou. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus, isso é forte, né, irmãos? Porque aquele que não se fizer como uma criança não tem como entrar no reino de Deus. Lavínia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após, ouviremos nossa irmã Alcedina. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Que bom, né, irmãos, que Jesus nos encontrou. Estávamos cegos, mas pela tua infinita misericórdia, hoje nós estamos aqui, irmã Cindina, logo após também irmã Marli. Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã? Glória a Deus. Aleluia. E nessa oportunidade, eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Para nós, é uma alegria muito grande estar na casa do Senhor para adorar e bem dizer o santo nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda adoração. E a palavra do Senhor nesta noite, aleluia, já falou conosco. Para entrar no céu, temos que fazer como uma criança. Glória a Deus. E eu quero louvar o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu irmãos não, mas eu louvo o Senhor, amém? Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, lá no céu, ao lar muito feliz, lá no céu, lá no céu, lá no céu, ao lar muito feliz, lá no céu. Tem amigos fiéis lá no céu, que desfrutam gozo na luz, já venceram os males daqui e já cantam louvor a Jesus. Aleluia! Lá no céu, escuta aí, igreja. Tem amigos fiéis lá no céu, lá no céu, lá no céu. Tem amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu. Hei de ver quem me deu salvação. Não demora um momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá
outra oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Paulo disse que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que amam a Deus e guardam a sua palavra. Aleluia, o céu nos aguarda, meus irmãos. Aleluia, irmã Marli com a oportunidade nessa noite. Glória a Deus, logo após Yasmin. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Eu também cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Irmãos, eu até pensei em deixar um outro versículo da palavra de Deus, mas, irmãos, verdadeiramente o Senhor, Ele age na nossa vida de forma que nos surpreende. Louvado seja Deus. Eu estou tão feliz, irmãos, hoje de estar aqui. Estou grata mesmo. Louvado seja Deus. Hoje eu vi um louvor, irmãos. E a gente sabe, né, que a nossa vida é assim. Nem todos os dias nós estamos com aquela alegria, com aquele, né, com aquele desejo. Nem todos os dias nós estamos assim. Tem dia que nós estamos que só a graça. Nós queremos ficar muitas das vezes no nosso canto. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente pensa assim, tomara que o irmão nem me deu a oportunidade, porque hoje o dia foi, hoje eu passei triste, angustiado, o dia foi difícil, né? Louvado seja Deus. Tem dia que a gente está assim, irmãos. E é tão bom quando a gente compreende que esses dias são para nós, irmãos, que estamos lutando. Louvado seja Deus todos os dias para poder estar na presença do nosso Deus. Isso é bom nós compreender, sabe por quê? Porque se a gente não compreende que os dias maus vêm, que os dias de tribulação vêm, a gente desanima. A gente fala, a gente desanima, a gente desiste. Mas quando a gente fala assim, não, é assim mesmo, mas amanhã eu vou estar melhor. Irmãos, e hoje eu estou tão grata ao Senhor. Eu estou tão feliz porque eu tive um dia meio cansativo hoje. Mas Deus me deu uma alegria, irmãos, de estar aqui. A minha palavra hoje eu vim pelo caminho é gratidão. Glória a Jesus, glória a Deus. É gratidão, irmãos. Aleluia, deixei tudo, irmãos, deixei um pão amassado em cima da mesa, deixei as vasilhas tudo em cima da pia e o fogão sujo, mas Deus colocou no meu coração, sabe por quê, irmãos? Porque eu falei, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou não, porque o dia foi cansativo, aqui tem só irmão Sendina, né? O resto é todo mundo novinho, mas irmão, você cuidar de criança, quando você já criou todas as suas, parece que você cansa mais, irmão. Você cansa mais, a bichinha vai pegando idade, não quer dormir não, dorme uma horazinha, minha filha já acorda e agitada, e aquilo cansa a gente. Mas eu fiquei tão grata quando o Espírito Santo de Deus colocou dentro de mim um desejo de estar aqui, um ânimo, uma coragem, e eu estou muito grata. E aí, irmãos, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação. Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz em Lucas 17:11. Aleluia. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos o sacerdote. E aconteceu que, indo, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram os 10 os limpos? E onde estão 9?
Louvado seja Deus. Deus me fez lembrar, irmãos, dessa palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele nos curou de uma lepra. Uma lepra que não tinha cura. Uma lepra. Como essa lepra aqui, para os homens era impossível ser curada, Jesus também, Ele curou a nossa lepra. Louvado seja Deus. Então nós precisamos nos esforçar e reconhecer que Ele curou a nossa lepra e nós devemos esforçar para poder glorificar, para fazer como esse. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Louvado seja Deus. Então que o Senhor Ele nos abençoe, irmão. Assim, como eu tenho falado, que eu estou grata, eu creio que tem muitos irmãos aqui que estão gratos também por estar aqui, porque a gente vence, né, irmãos? A gente se sente alegre, porque a gente vence. Agora eu falei com o meu esposo, quem perde de não estar vindo na igreja somos nós. Porque todos os dias tem pão fresco aqui para nós. Todos os dias aqui tem maná. Todos os dias que tiverem culto aqui, tem maná do céu para nós. Nós vamos sair daqui edificados, porque a palavra nos preenche o vazio da nossa alma. Então a gente só perde, né, irmãos, quando a gente não vem na casa do Senhor. Então nós devemos ser gratos por estar aqui. E que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Aleluia. Gratidão, né, irmãos? Só por ter o entendimento de que Jesus se entregou por nós, pagou um alto preço, já é motivo de nós deixar todo o cansaço, né? E vir adorar o nosso Deus. Cadê Yasmin? Aleluia. Vamos ouvir a Flilda, depois ouviremos a Yasmin e o Calé louvando a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. É uma honra ter Jesus em nosso meio.
Irmãos, uma coisa é certa: o Senhor está neste lugar. Vamos ouvir Yasmin, o Calé louvando a Deus? Ou a Yasmin, ou o Calé, vocês decidem. Aleluia. Logo após o Antônio vai estar orando. Antes, irmão, tem uma jovem conosco nessa noite, né? Nos visitando. É pela primeira vez? É. Glória a Deus, seja bem-vinda, tá bom? Vamos dizer, irmãos todos? Sois bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Aí, Yasmin. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irei louvar o Senhor com o hino de número 210 da harpa. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar traz valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronta a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia. Irmãos, é o que nós precisamos, é de ouvir a voz do Senhor. Irmão Antônio, vem aqui estar orando, meu filho. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu acho que ele está ligado lá fora. Coloquemos de pé, irmãos. Aleluia. Irmão Antônio vai estar orando a Deus, logo após o presbítero irmão Ademarcos.
Aleluia. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos alegres nesta noite, porque Jesus ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias, carta de Paulo, segundo escreveu a 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 6. Os irmãos encontraram, amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Nós já temos nesta noite ouvido o Senhor ele falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E de certo ele continuará falando aos nossos corações. Esta carta que Paulo ele vai escrever aos irmãos lá em Timóteo, ao nosso querido irmão, nós vamos observar que Paulo ele vai trazer uma palavra de consolo, também exortando a Timóteo a continuar firmemente diante do posicionamento pelo chamado que Deus havia concedido à vida de Timóteo. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, ele observando algo em Timóteo que necessitava de ele estar ouvindo esta palavra. Quando Paulo ele vai dizer, considerando Timóteo como seu filho na fé, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isto porque, irmãos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele percebendo, aleluias, que diante de alguns dias, Timóteo, ele passara por algumas aflições, quem sabe, conjecturo por algumas
solicitudes da vida que permeava na sua vida, o fazendo, a estar com a sua fé, com a sua autoestima baixa diante do exercício do seu chamado. Até porque nós vamos observar que, aleluias, é normal, do ser humano, nós termos diante da nossa caminhada, da nossa vida, os altos e baixos. É normal de todos nós, estarmos um dia, estarmos nos sentindo bem, estarmos nos sentindo com a nossa autoestima lá em cima, estarmos com a nossa cabeça erguida conforme a Escritura, conforme o posicionamento por meio da nossa fé. Tem dias que nós estamos com a nossa fé realmente alicerçada, mas tem dias que nós estamos com a nossa fé, quem sabe, muitas das vezes abatida, não estamos com aquela força, com aquela visão que outrora nós estávamos em um outro dia. E Paulo, ele observando este posicionamento de Timóteo, Paulo, ele vai, através desta palavra, aplicar uma palavra de exortação, de consolo para a vida de Timóteo, para a vida da igreja, por causa da necessidade que estava existindo naquele exato momento. Nós vamos observar, aleluias, que quando Paulo ele vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluias, Paulo ele estava, aleluias, levando a Timóteo uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra, aleluias, de animação, uma palavra de autoajuda para a vida de Timóteo, que naquele exato momento, aleluias, posteriormente estava passando por alguma dificuldade, assim como nós também passamos. E ele vai dizer, aleluias, ainda mais, e como nós dizíamos, todos nós passamos, aleluias, por essa situação. Me faz recordar que quando, no capítulo de número 12, aleluias, da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo, aleluias, ele passar por uma situação, aleluia, semelhante a que Timóteo estava enfrentando. Quando nós vamos ver Paulo, ele orar a Deus e pedir a Deus que pudesse estar, aleluia, repreendendo, retirando, aleluia, um espinho na sua carne. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, naquele momento, nós vamos ver que ele, aleluia, estava se sentindo numa total dependência, aleluia, numa total, aleluia, situação, aleluia, de dependência, aleluia, onde ele veio pedir socorro a Deus, veio pedir graça, aleluia, e ele se sentindo fraco, aleluia, e nós vamos ver que naquela oração ele vai dizer: olha, aleluia, quando eu penso que eu estou, aleluia, forte,
aí é que eu me sinto fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu me sinto forte. Nós vamos ver, e aí a palavra do Senhor dizendo a Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos observar, irmãos, aleluia, que todos nós passamos, aleluia, por essa situação. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de aflição, até pelo fato de que o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas é para nós termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O que dizer também do profeta Elias, um homem que profetizou segundo a sua palavra, aleluias, que não choveria, aleluias, sobre a face da terra e nem cairia orvalho, e a palavra se cumpriu. Mas um certo dia Elias, também sentado debaixo de um pé de zimbro, nós vamos ver que ele se sentiu, aleluia, nessa total dependência. Elias, ele estava desanimado, aleluia, diante de toda a decorrência, diante da perseguição de Jezabel, diante de tudo que estava acontecendo em volta do seu ministério, diante de tudo que estava acontecendo, aleluia, diante da sua vida. Elias, ele sentou debaixo de um pé de zimbro, aleluia, se sentiu desanimado, aleluia, se sentiu afligido, aleluia, com a sua autoestima baixa, já não tinha mais força, aleluia, nem para caminhar, já não tinha mais força, aleluia, para seguir avante, mas foi preciso o Senhor, aleluia, se apresentar diante de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, novamente se sentindo, aleluia, Elias dependente, mesmo sendo ele o profeta de Israel, mesmo sendo ele o homem, o profeta que profetizou segundo a sua palavra que não iria chover, mas o dia, aleluia, de aflição, irmãos, chegou na vida de Elias, chegou na vida, aleluia, de Timóteo, chegou na vida de Paulo, também chega na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite, que quando Paulo, ele revela a palavra a Timóteo, dizendo: olha, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, aleluia, é porque Paulo, ele tinha a certeza e a confiança que em Jesus, aleluia, Timóteo, ele iria, aleluia, se levantar diante daquela situação, aleluia, e dar continuidade o seu ministério, aleluia, na presença do Senhor. E porque nós passamos por tudo isto, Paulo, ele vai explicar a Timóteo e dizer: olha, Timóteo, sofre, pois, comigo. Não é tão somente você que está, Timóteo, passando por esta situação. Eu também sofro. Sofre, pois, comigo, juntamente comigo, como um bom soldado de Cristo. Aquele que aleluia, se alista nesse exército, ele não está isento de passar, aleluia, por esta situação. Nós estamos, aleluia, caminhando, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, sobre, aleluia, a terra,
vivemos em uma terra onde, aleluia, a concupiscência do mundo opera, aleluia, onde, aleluia, as potestades infernais, aleluia, elas estão agindo, louvado seja o nome do Senhor, para, aleluia, nos derrubar, aleluia, para nos, aleluia, nos amarrar, aleluia, diante das situações, aleluia, nos tirar a nossa paz, tirar, aleluia, a nossa alegria de servirmos a Deus, tirar, aleluia, o desejo, aleluia, de estarmos firmemente na presença do Senhor. Quão glorioso é quando nós vemos alguém como a nossa irmã testemunhou aqui, aleluia, que mesmo cansada, aleluia, que mesmo com os seus afazeres, mas ela deixou tudo, porque ela entendeu que é melhor estar na presença do Senhor, recebendo a graça, aleluia, que tipifica, aleluia, que é dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, e depois as outras coisas elas serão estabelecidas no seu devido lugar, mas primeiro, aleluia, viemos buscar a graça em Jesus para continuarmos firmes na sua presença. E é lamentável, porque muitas pessoas, elas estão se entregando a essas situações. Muitas pessoas estão sendo afligidas, mas não estão tendo força, aleluia, para, aleluia, deixarem, aleluia, tudo, aleluia, e continuarem com a sua cabeça erguida, aleluia, e estarem firmemente na presença do Senhor. Mas nós vemos aqui uma palavra, aleluia, de consolo, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquele que se milita, aquele que se alista legitimamente, louvado seja o nome do Senhor, ele se milita, aleluia, para combater, aleluia, contra as hostes infernais da maldade, contra a concupiscência do mundo, não deixando ser neutralizado por nenhuma força que viesse opor, aleluia, a vontade de Deus na sua vida. Nós somos soldados de Cristo, irmãos. A igreja do Senhor é o exército de Cristo nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele é o nosso general. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o nosso comandante. Aleluia. E se nós seguirmos, aleluia, e ouvirmos a sua voz, aleluia, ouvirmos o que ele tem a nos dizer, aleluia, passo a passo, segundo a caminhada por meio da nossa fé, nós podemos ter a certeza de uma coisa, que nós podemos até ser afligidos, que nós possamos até mesmo ser perseguidos, louvado seja o nome do Senhor, mas nada vai se deparar na nossa frente, porque Jesus, ele está diante de nós, jogando todos os impedimentos por terra, aleluia, todas as barreiras, aleluia, todos os levantes, e ele continua e continuará garantindo a vitória ao nosso favor. Aleluia, oh glória a Deus. Sabe, pastor irmão, daí ontem eu ouvi isto claramente, quando chegou uma pessoa até perto de mim e disse: olha, você voltou. Não sei se ele falou na brincadeira, porque eu não entendi que foi na brincadeira. Eu entendi que foi sério. Mas ele disse: olha, você voltou, não me ligou, não me deu satisfação que você tinha retornado das suas férias. Mas fique você sabendo de uma coisa, que a partir de hoje eu sou o seu perseguidor. Eu falei: Jesus, tenha de misericórdia. E eu disse para ele naquele momento, repreendi, disse para ele: olha, você pode ser até o meu perseguidor, você pode me perseguir a partir de hoje,
mas fique você sabendo de uma coisa, que quem está comigo é maior do que você, aleluias, e o que você está me falando, aleluias, não vai me abater, porque você pode até me perseguir, mas eu vou continuar com a minha cabeça erguida, e quanto mais você me persegue, mais eu vou crescer, aleluias, porque Jesus, Ele está comigo, e não vai ser você que vai, aleluias, trazer derrota para a minha vida. Repreendi e continuei adorando a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós, irmãos, darmos ênfase e importância a tudo que as pessoas falam conosco, aleluia, nós trazemos essas coisas para as nossas vidas, aleluia, e isto acaba acarretando em nós um mal, aleluia, nos fazendo, aleluia, a ficarmos cabisbaixo com a nossa fé, aleluia, sem ser exercitada perfeitamente diante da presença de Deus. Mas quando Paulo, ele diz aqui a Timóteo: olha, Timóteo, você pode estar afligido, você pode estar, aleluia, se sentindo perseguido, as lutas estão, aleluia, atravessando o seu caminho, aleluia, a tua embarcação possa estar sendo açoitada pelos vendavais, mas olha, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada dia pela manhã, Timóteo, aleluia, você toma, aleluia, por conscientização na sua vida, aleluia, sabendo que a graça, ela é Jesus, aleluia, uma vez que nós não merecíamos, mas Ele se entregou em nosso lugar, deu a sua vida por nós, aleluia, e só o fato dele dar a sua vida por nós, Timóteo, é motivo, aleluia, de nós agradecermos a Deus e continuarmos, aleluia, com a nossa fé alicerçada, sabendo, aleluia, que Ele se entregou por nós e continuará, Timóteo, garantindo a vitória em favor da nossa vida. Então, Timóteo, erga a cabeça, levante a cabeça, aleluia, levante a sua cabeça, erga a bandeira da vitória e segue cantando, louvando, engrandecendo a Deus, porque maior é o Senhor conosco do que, aleluia, o que eles têm contra a nossa vida, Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta, irmãos, é a verdade que nós precisamos ter nos nossos dias de hoje. Estarmos firmes na graça que é Jesus. Foi cantado aqui nesta noite o hino de número 186. A sua estrofe vai dizer: quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, o meu Salvador, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, que nós possamos andar de valor em valor. Aleluias. Eu fico observando, aleluias, a postura do soldado. Nós vamos ver aqui que Paulo, ele vai também aplicar a Timóteo. Se nós formos aprofundar aqui, ele estava, aleluia, explicando para Timóteo aqui também o posicionamento dos soldados romanos, como eles eram instruídos dentro da sua disciplina. Se nós, irmãos, observarmos e vermos como nós temos dentro da nossa cidade um quartel, nós vamos ver, aleluia, e paramos para observar o posicionamento de um soldado. Nós vamos ver que, aleluia, desde o seu posicionamento, aleluia, até a disciplina, nós vamos ver que nada, aleluia, foge fora da realidade do que eles foram ensinados. E conosco também não é diferente. Nós somos soldados de Cristo.
Nós somos o exército de Cristo nesta terra. Aleluias, nós, aleluias, fomos levantados, aleluias, para guerrear, aleluias, para lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que nós, aleluias, possamos estar feridos na batalha, mas o soldado ferido, aleluias, ele não vai deixar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ele vai retroceder, não, aleluias, ele sabe que a sua missão, aleluias, enquanto ele estiver com vida, é continuar lutando em favor da sua pátria. Louvado seja o nome do Senhor, é continuar lutando em favor, aleluias, a sua pátria, a qual ele prestou a honra naquele dia que ele foi alistado diante da presença, aleluias, do general. Louvado seja o nome do Senhor. E nós prestamos diante de Jesus Cristo a honra que ele nos deu, aleluias, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, aleluias. E nós, irmãos, aleluias, nos comprometemos, aleluias, a lutar, ainda que nos custe a nossa vida, em prol a pátria, que é a cidade celestial, que é o céu, aleluia, que é o reino de Deus, aleluia, que está estabelecido aqui na terra, aleluia, através da sua igreja. Então, irmãos, mesmo que nós, aleluia, possamos estar feridos, aleluia, até, aleluia, o nosso último fôlego de vida, nós devemos lutar com a consciência, aleluia, que se nós partirmos daqui para, aleluia, o outro mundo, aleluia, a mansão celestial que nos espera, nós iremos, aleluia, partir com a certeza que aquilo que Paulo, ele falou na sua palavra: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é a coroa de justiça que me espera. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E este é, aleluia, o nosso maior compromisso, aleluia, que nós temos com o Senhor, sabendo que Ele é a nossa graça e que em tudo que nós precisarmos, nós possamos estar contando com Ele, porque Ele tem vitória para nos entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesta noite com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Eu quero estar fazendo uma oração conosco, aleluias, nesta noite. E se você, nesta noite, aleluias, estiver nesta noite, se sentindo com a sua autoestima baixa, com a sua fé, aleluias, que não está em movimento, em ação nesta noite, Jesus, Ele garante a vitória em favor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também nesta noite, nós, diante desta palavra, nós queremos perguntar se existe alguém, se tem alguém no nosso meio, que por meio desta palavra, você ouviu a voz de Deus, e que o Espírito Santo, Ele tocou em seu coração, aleluia, por meio desta palavra, e você ainda não fez um compromisso, aleluias, não serve a Deus, e nesta noite nós estamos te convidando para aceitar a Jesus, para fazer este compromisso, para alistar no exército de Cristo, juntamente com a igreja do Senhor. Nesta noite nós convidamos você, aleluias, que
é totalmente dependente desta graça e quer fazer parte deste exército, nesta noite nós convidamos a aceitar a Jesus, a fazer esta aliança com o Senhor, e Ele garantirá a vitória em favor da sua vida. Quem sabe você está afastado do caminho do Senhor. Nesta noite Jesus, Ele te convida. Tem alguém? Aleluia. Se tem, levante a sua mão, nós iremos orar por você. E Jesus, Ele garantirá a vitória em favor da sua vida. Tem? Se não tem, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. Coloque a mão em seu coração. Aleluia. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós oramos nesta noite em favor, ó Pai, a vida da Tua igreja, em favor a vida do Teu povo. Ó Deus, nesta noite nós sabemos que grandes são os desafios, que grandes são, ó Deus, as lutas, as intempéries, ó Deus, desta vida que tem se levantado. Ó Deus, grandes os impedimentos que muitas das vezes traz a nós a impressão que nós não iremos vencer, por causa, Senhor, do sufocamento que traz a nossa fé. Mas nesta noite, Pai, nós estamos fortalecidos na graça que é Jesus, assim como o apóstolo dirigiu esta palavra, aleluias, a vida de Timóteo, a vida da igreja. E nós entendemos nesta noite que nós somos o exército do Senhor, aleluias, e que o inimigo se levanta, aleluias, contra nós para inibir, para neutralizar a nossa força, as nossas estratégias, ó Deus, as nossas orações, o nosso chamado, o nosso ministério. Mas nesta noite, Pai, nós oramos e pedimos o Senhor, repreendemos no nome de Jesus. Nesta noite, Pai, eu oro, apresento ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus a vida, ó Deus, de todo o teu povo. Apresento o Senhor, ó Pai, também a festividade que estará ocorrendo neste final de semana. Apresento ao Senhor, ó Pai, o conjunto do círculo de oração nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, nós repreendemos todo impedimento, nós repreendemos toda a ação, ó Deus, repreendemos nesta noite, Pai, toda obra contrária, todo levante, no nome de Jesus, ó Pai, contra este trabalho, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos e temos a certeza no nome de Jesus que a vitória é nossa, que o Senhor já nos concedeu a vitória e que este trabalho será um marco, Senhor, ó Deus, para a nossa vida, ó Deus, nesse final de semana, pois grandes coisas o Senhor realizará, Senhor, em nossas vidas. Visita, Senhor, cada componente, ó Deus, do círculo de oração nesta noite, Pai, reanimando, Senhor, ó Deus, avivando, ó Deus, a fé de cada uma, Senhor, fortalecendo na graça, na virtude do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos nesta noite. Conceda-nos a Tua graça, renovando as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite e agradecemos o Senhor no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Há muitos feridos, cante, choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz, amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer.
SAMU e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Aleluia. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Aleluia. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Aleluia. Vertar o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Aleluia. Quantos e quantos soldados feridos, né? Mas nós estamos aqui para mostrar o quanto o amor de Deus existe. Meus irmãos, amanhã tem ensaio, não é isso? É o último ensaio. Então, os irmãos, as irmãs, né, principalmente, os irmãos é só carona. Não falte para este ensaio, para estar finalizando, né? Porque o sábado é o primeiro dia da festividade das irmãs, assim como o domingo. Domingo de manhã tem alguma coisa? Só à noite, né? Aleluia. Coloquemos de pé. Estaremos orando pela vida dos nossos obreiros que estão em viagem, para que Deus venha trazê-los em paz. Estará em retorno amanhã, né? Vamos orar a Deus para que, do mesmo jeito que o Senhor levou, possam trazer em nome de Jesus. A jovem nós convidamos para sábado, tá bom? Vai ter a festividade de oração. Nós convidamos você para estar conosco mais uma vez, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Feche teus olhos, Pai querido, nos leva em paz. Continua, Deus, guardando as nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de teus filhos. Continua, Deus querido, protegendo, Pai,
do maligno, das ações em que ele tem usado pessoas para trazer perseguição aos seus filhos. Guarda, protege, continua, Deus, abençoando cada um dos tais, Deus. Assim, Pai querido, eu peço as tuas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos que estarão em retorno amanhã. Ó Pai querido, aos seus lares, venha, Deus querido, guardar e proteger nesta viagem. Deus querido, nós colocamos diante de Ti, Pai, porque nós entendemos que estando no Senhor, estamos guardados, estamos protegidos. Assim, Deus, nós oramos essa noite, continua conosco, Pai, o que nós oramos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.